Quero convidar os irmãos para a leitura em Isaías, capítulo 53. E quero chamar os irmãos e todos aqueles que estão nos assistindo para a reflexão sobre um tema da mais grande importância para os dias atuais. O perigo da indiferença espiritual. Isaías capítulo 53, verso 1 diz: quem creu em nossa pregação? E a quem se revelou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Amém. Vivemos o século da indiferença religiosa. É uma imersão no secularismo, na secularidade. Quando consultamos a literatura a respeito de religião, neste final de século XX e século XXI, vemos então como que esta literatura, seja na área da filosofia, das ciências sociais, da cultura, seja qual for, revela que o mundo está, de fato, avançando neste ambiente tenebroso da indiferença. Indiferença, especialmente espiritual. O número, as estatísticas na Europa, Estados Unidos e Ásia mostram que a opinião das pessoas, o sentimento das pessoas, a resposta que elas dão à pergunta que as pesquisas lhes fazem a respeito de seu sentimento religioso, esta resposta é cada vez mais uma resposta de indiferença. Portanto, nós precisamos de refletir sobre isto como igreja, e ainda mais quando Jesus nos alertou que o final dos tempos seriam tempos de apostasia, e que esta indiferença religiosa, ela contagiaria, ela, se possível, levaria consigo até mesmo os escolhidos. Agora imagina aquele grande número de pessoas que são apenas visitantes, apenas curiosos em relação à fé, aqueles que não têm raiz, não é? A indiferença é então o mal do século. Hoje se vive mais para si mesmo e para as tarefas sociais. A vida espiritual e a santidade, a comunhão com Deus, a relevância da igreja, a Bíblia, atrofiam cada vez mais. Não podemos deixar que este mal nos atinja. A igreja tem que estar alerta. Estar alerta significa saber examinar a si mesmo, seus sentimentos, suas convicções espirituais, suas práticas, para que esta raiz de indiferença não penetre em nossos corações. Mas, por outro lado, também, aqueles que já estão, quem sabe, contaminados e mergulhados na indiferença, através da palavra possam, quem sabe, acordarem, serem despertados, compreenderem aquilo que está, de fato, dominando as suas vidas. Por isso, a primeira questão que eu coloco é: o que é a indiferença espiritual, não é? Quando lemos a Bíblia, nós que a estudamos, não é? E procuramos compreender os sinais dos tempos e aquilo que ela nos diz a respeito da natureza pecaminosa do homem, então, pela Escritura, nós sabemos que a indiferença é latente.
Quem creu, diz aqui o texto, não é uma pergunta lá da época do profeta Isaías, 6, 7 séculos antes de Cristo, né, da antiguidade, uma pergunta que vem desde os tempos antigos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem se impressionou com a pregação? Ou seja, entender a indiferença é entender então que efeito nossa pregação produziu em nossa geração. Que efeito? Quando este efeito não é mais visível, quando se percebe que o efeito do Evangelho na vida das pessoas parece que extinguiu-se, então nós estamos diante da indiferença espiritual. A indiferença é uma forma de insensibilidade. Aqui, a segunda parte do versículo, é como se o profeta perguntasse: a quem a nossa pregação afetou? Quem é que ficou impressionado com o braço do Senhor ou com as obras do Senhor? Quando acompanhamos o ministério de Jesus, então, lá já nos seus primeiros dias de pregação, capítulo 11 de Mateus, há uma figura impressionante, vamos dizer, um diagnóstico preciso, que Jesus fez daquela geração e que, não tenho dúvida nenhuma, representa com muita clareza aquilo que nós observamos também em nossos dias. Mas a quem hei de comparar esta geração? Pergunta Jesus em Mateus 11:16. A quem hei de comparar? Ou, melhor dizendo, como posso fazer uma comparação que seja clara a respeito desta geração? É semelhante, diz Jesus, a meninos que sentados nas praças clamam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Veja quão profunda a insensibilidade que Jesus revela aqui. A que ponto chega o coração das pessoas nesta geração? A insensibilidade espiritual cobre a geração como uma nuvem espessa. Alguma coisa maligna acontece. A indiferença é então uma forma de insensibilidade. Coração insensível. Pessoas que não se impressionam com aquilo que ouvem, sejam canções alegres ou canções de lamentação. Elas não se tocam por aquilo que seja grave ou que seja, digamos, deleitoso. A indiferença é também uma forma de ocultar coisas que estão no fundo da alma. Ocultar, segundo Isaías, no capítulo 1, feridas mal curadas. Ou seja, há problemas, há doenças, pessoas são brutalmente machucadas, geram então cicatrizes, mas elas não são curadas. A Bíblia fala de feridas mal espremidas. Isto leva então a uma forma de ocultar aquilo que se sente. A alma, ela é enferma
lá na sua profundidade. E todas estas feridas, Isaías diz que são feridas de pecados. O pecado fere, o pecado adoece, o pecado, ele machuca e gera, então, uma defesa. E esta defesa é a da insensibilidade. E, muitas vezes, a alma procura ocultar essas suas feridas para que elas não sejam vistas, porque elas não estão resolvidas. É uma complexidade isto. Rebeldia, que na verdade, muitas vezes, expressam aquilo que está escondido no fundo da alma. Por isso Isaías também vai nos falar, depois os irmãos podem examinar melhor o capítulo 1 do profeta Isaías, de que esta indiferença, ela é, na verdade, uma forma de rebeldia. Na verdade, eu diria que a rebeldia é uma expressão desta indiferença que já está latente na alma, no coração. Então, a rebeldia é um tipo de resistência em obedecer a Deus. Isaías diz que as pessoas não queriam mais ir a Deus para serem saradas, para terem as suas feridas curadas, para terem então os seus pecados perdoados. Então, tomavam o caminho da rebeldia. E na rebeldia, a pessoa parece que inverte as coisas, não é? Ela passa a considerar que as exigências soberanas de Deus são ruins para a sua vida. O remédio é ruim. Que Deus é fonte de injustiça. Então culpam a Deus por aquilo que elas estão de fato sofrendo. E se rebelam contra a vontade de Deus. E estabelecem o seu desejo em lugar da vontade de Deus. Nós vivemos dias em que o mundo, as pessoas, a sociedade, enfim, substitui a verdade divina pela força do desejo humano. Elas acham que eliminando a vontade de Deus das suas vidas e estabelecendo a força do seu desejo, elas conseguirão, então, viver felizes. Mas o que é que a indiferença nos faz perder? A indiferença traz uma consequência que se mostra naquilo que, de fato, as pessoas perdem. Quem está, digamos, dominado, imerso na indiferença, na verdade, ela está sofrendo perdas irreparáveis, que poderiam, na verdade, trazer-lhes a satisfação gloriosa, a plenitude de suas almas. Algo importante, então, acontece aqui, que o indiferente não vê. Ou seja, quando a indiferença prevalece, a primeira perda na vida do indivíduo é que ele não consegue mais enxergar o que deveria ver. O indiferente se torna cego, surdo. A indiferença faz perder a visão, uma visão espiritual, a visão do reino de Deus. Quando Jesus fala dos meninos, para representar a geração insensível, ele diz que por causa desta insensibilidade, eles perderam o advento de João e o advento do próprio Jesus. João anunciando a chegada do reino. Jesus
anunciando o reino com ele. O reino que pode realmente aí, então, trazer para nós a alegria eterna, a recompensa eterna, a plenitude eterna de nossas almas. Portanto, a indiferença nos faz perder a fé nas obras que se manifestam. A indiferença fazia com que os conterrâneos e contemporâneos de Jesus perdessem a grande emoção dos milagres de Jesus. Eles não percebiam os milagres. Alguns até atribuíam esses milagres a um tipo de feitiçaria. E, assim perdendo, eles perdem a oportunidade dos milagres que Jesus pode fazer nas suas próprias vidas. O insensível, o indiferente, perde esta riqueza, que é a intervenção maravilhosa do poder de Deus nas suas vidas. Portanto, perde a visão do milagre. Jesus diz, porque veio João, e eles dizem, tem demônio. Veio Jesus, que comia e bebia com os pecadores, e eles diziam, este aí é um mero glutão, bebedor de vinho, amigo de pecador. Está vendo como é que a visão fica deturpada, corrompida, invertida? A indiferença faz isto. Ela coloca o mal no lugar do bem, o errado no lugar do certo, o comum no lugar do milagroso. E isto significa que ela perde o discernimento. O discernimento faz perder o sentido da existência. Qual era o sentido de João Batista? Qual era o sentido do filho do pai ou do filho do homem? A indiferença não sabe. O indiferente perde, portanto, esse discernimento. O indiferente já não sabe mais para quê ler a Bíblia. Ler a Bíblia para quê? Revelação. A Bíblia se torna um livro vulgar, um livro indistinto, indiferente, mais um exemplar na biblioteca. Perde, portanto, a Cristo, a maior manifestação do poder, da graça, da sabedoria de Deus para o mundo. Para onde, portanto, a indiferença vai nos levar? A indiferença, segundo Jesus, neste capítulo 11 de Mateus, ela leva a um juízo. A indiferença resulta em juízo. Mas que tipo de juízo? Um juízo como qualquer outra atitude, ou ação, ou pecado humano, enfim, um juízo que vale para todo e qualquer tipo de pecado? Não, um juízo mais grave. É a única vez que Jesus fala de um juízo diferenciado. Ele diz a respeito de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, não é? Estas cidades que viram o seu ministério, que viram os seus milagres, estas cidades que ouviram as suas pregações, seus ensinos, e então ele diz, vocês receberão um juízo muito mais pesado, muito mais grave do que Tiro e Sidom, muito mais destrutivo do que Sodoma e Gomorra. A indiferença traz sobre a geração, sobre a sociedade,
um peso muito mais destrutivo. Ou seja, na medida em que o mundo se torna insensível espiritualmente, ele também recebe um juízo cada vez mais pesado. Eu fico pensando se tantas tragédias que ocorrem e tantas notícias que recebemos e tantas coisas esquisitas e pesarosas e dolorosas não são, na verdade, já a expressão desse juízo mais pesado, quanto maior é a indiferença espiritual que a sociedade manifesta. A gravidade deste juízo se deve a quê? Porque Jesus diz que o pecado de Corazim, de Cafarnaum, tinha um peso mais grave do que o de Tiro, de Sidom ou de Gomorra. A gravidade está na dispensação, a gravidade está na época. É porque a época é especial, é porque a dispensação é especial, que aqueles que vivem durante esta época e esta dispensação são mais responsabilizados. Em que dispensação esta indiferença que Jesus aqui denuncia acontecia? Em qualquer época? Não. Ela aconteceu na plenitude dos tempos. Naquele tempo em que o próprio Deus visitou a terra. Naquele tempo em que a revelação chegou ao seu grau máximo. Daí a estranheza de Isaías. Quem creu na nossa pregação? Que geração é esta? Daí este espanto de Jesus. Por que tanta insensibilidade? A indiferença espiritual ofende a Deus. É um pecado gravíssimo, porque ele impede que os pecados menos graves sejam perdoados. Portanto, a insensibilidade, a indiferença ofende em grau máximo. Porque a dispensação, a graça, a plenitude dos tempos, é uma época de manifestação máxima de Deus. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Percebe o tamanho da ingratidão? Tamanho da indiferença? O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a vida, visita a sua criação, procura abrigo na casa daqueles os quais ele criou, gerou, e ele não é recebido. Lá em Apocalipse a gente vê bem essa situação, não é? Eis que eu estou à porta e bato. Eu estou de fora. Se alguém ouvir a minha voz e me receber, abrindo a porta, então eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. A insensibilidade, a indiferença é um pecado, portanto, gravíssimo. No tempo do reino de Israel, houve um episódio ilustrativo desta indiferença, envolvendo Elias, aquele que foi o sucessor, Eliseu, aquele que foi o sucessor de Elias. Lembrem que Elias, sentindo a indiferença da sua época, ele pediu a Deus que o levasse, porque ele não suportava mais, ele não queria viver mais. Aquilo foi causa de uma tremenda tristeza,
Ele se encavernou, não queria ver mais ninguém. Sentimento profundo de depressão. Eliseu, que o sucedeu, logo nos primeiros dias do seu ministério, enfrentou uma situação terrível, em que a indiferença virou zombaria contra ele. Uma gangue de jovens, de jezabelitas. Esta gangue o cercou quando ele ia para adorar a Deus em Betel. E o xingavam ao longo do caminho. Careca, careca, sendo um gesto de desprezo. E ele foi então desprezado, humilhado por aqueles jovens. Isto está em 2 Reis 2, 23 a 25. Então aquela gangue, ela foi atacada por 2 ursas e foi despedaçada. 42 jovens morreram pelo ataque daquelas 2 ursas. Consequência da atitude deles, de zombaria, de indiferença, de insensibilidade para com o tempo em que Deus estava iniciando o momento profético do Antigo Testamento. Elias é considerado o profeta pioneiro, patrono de todos os profetas do Antigo Testamento. E Jesus vai dizer que os profetas duraram de Elias até João Batista. Hoje, quando vemos esta atitude de indiferença, de insensibilidade por parte de tantos jovens, de uma multidão de jovens, será que esta indiferença não é a causa que os está levando a sofrerem tantos pesares, tantos acidentes, tantas internações, tantos vícios? Estão sendo destruídos por causa da sua indiferença espiritual. Se estivessem seguindo os seus avós, os seus pais, se estivessem seguindo a semente do Evangelho que está lá no coração ainda, né? Se estivesse na igreja, eles não estariam, sem dúvida nenhuma, sofrendo tantas coisas que os destroem, tantas ursas que os atacam. Muitos hoje, indiferentes ao Evangelho, também zombam de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam dos profetas de Deus, com a sua atitude, com o seu desprezo, com a sua indiferença, com a sua negligência. O que fazer para vencer a indiferença espiritual? Em Mateus capítulo 11, Jesus, depois de dar o diagnóstico e de mostrar como que essa indiferença, ela tinha um grau de gravidade muito maior do que os piores pecados que se pode praticar, ele então vai trazer resposta. Porque, na verdade, a indiferença é o que inflaciona o indivíduo. Ele fica soberbo, orgulhoso, intocável, insensível, independente, acha-se adulto, acima de Deus. Ele é grande, supremo, maior que as pessoas religiosas, mais sábio que as crianças. Ele está empoderado de si mesmo. Que quadro
Neste texto, Jesus nos dá o caminho da vitória para a indiferença. Você quer curar, quer ser curado da sua indiferença? Então, veja o que Jesus diz aqui. Capítulo 11 de Mateus. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus está chamando aqui para que os indiferentes, aqueles que se consideram então mais sábios, não é? Desçam até a infância. A referência que Jesus dá aqui é a referência da criança. Deus se revela aos pequeninos. As crianças, tanto do ponto de vista da sua idade, quanto do ponto de vista da atitude do coração. É trocar o olhar empoderado de si mesmo pelo olhar humilde de Jesus, o próprio Filho de Deus, que aqui humildemente clama: Pai, Pai, absoluta dependência, Pai, absoluta humildade. E ele quer que o Pai o conduza, ele quer que o Pai, enfim, o atenda. Reconhecer, portanto, de quem e de onde origina todo o poder. As pessoas perderam este discernimento. Elas não estão, digamos, preocupadas com a origem de onde todas as coisas foram feitas e todas as coisas existem. Acham que existem por si mesmas. Então, quem é o verdadeiro protagonista da história? Por isso Jesus diz: Pai, Senhor do céu e da terra. Isso faz toda a diferença. Reconhecer que a atitude da indiferença, ela na verdade encobre quem nós somos realmente. A atitude da indiferença é um mecanismo de defesa pelo qual as pessoas se escondem. Somos e estamos neste mundo cansados e oprimidos, diz Jesus. Vinde, todos estão cansados e oprimidos. Não tenta esconder isso. Não tenta negar isto. Nós vivemos um século de pura exaustão. Exaustão é a sociedade do cansaço. Ora, isso é um diagnóstico que devia alertar, não é? A cada um, de que não adianta tentar esconder, e este cansaço, essa exaustão, ela é de natureza espiritual. As pessoas não estão cansadas porque trabalham muito. Elas estão cansadas porque elas existem menos. Porque a existência delas é triste, é deplorável. Perdeu o sentido.
De fato, a busca de cada um de nós nesta vida é pelo descanso de nossas almas em Cristo Jesus. Lá no fundo, lá no coração, lá onde a alma tenta esconder seus mais profundos sentimentos, de lá vem o clamor: a minha alma tem sede de Deus. Ela busca pelo jardim, viu, Jorge? Ela busca pela tranquilidade da presença do Senhor. As pessoas buscam muitas coisas neste mundo, mas uma só é necessária: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Daí ser relevante o apelo que Paulo faz aos crentes da igreja de Corinto. Paulo percebeu que havia uma insensibilidade ali naquela igreja, que eles não estavam de fato completamente abertos, que eles ainda tinham restrições, desconfianças, especialmente em relação ao ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo vai dizer a eles na segunda carta, capítulo 6, versículos de 11 a 13, abram o coração. Paulo vai tocar nessa chave. A indiferença só pode ser vencida se você abrir o seu coração para o afeto de Cristo, para o reino do coração. Não se trancar no reino do intelecto, da indiferença, da soberba. Paulo vai falar ali de um estreitamento do afeto. É uma passagem profética. O afeto é fundamental para a fé cristã. O sentimento, o coração. A palavra de Deus fala ao coração, para que hajam decisões sábias, para que haja morada para o Espírito Santo de Deus no ser humano. E Paulo fala aqui então de um empobrecimento do afeto, que vinha sem dúvida nenhuma da indiferença, da desconfiança, que impedia aqueles crentes de Corinto de amar a ele e amar a Deus. Então ele chama aquela igreja para abrir o afeto, abrir o coração, para amar. Nos receba sem preconceito, pede ele. Nos receba com o coração aberto, pede ele. Ele era o portador do evangelho, das boas novas. Ele está dizendo: abracem a palavra, abracem o evangelho. É de suma importância o que Paulo diz aqui. Ele diz assim: eu não vim para prejudicar vocês, eu não vim para explorar vocês, eu não vim para arruinar a vida de ninguém. Portanto, de onde é que vem este sentimento de resistência? Por que os afetos estão travados? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que bênção! Aí o coração realmente é curado, a alma é liberta. O indivíduo experimenta a plenitude do Espírito Santo em sua vida. É deixar o seu lugar, como explica Filipenses 2,5. Jesus deixou o seu lugar e tomou o lugar do outro para realizar a vontade de Deus. Portanto, o indiferente precisa deixar o seu lugar e tomar então a perspectiva, a mente, o sentimento de Cristo. Deixar sua indiferença, tomar o lugar da humildade. Para que tanta soberba? Onde é que esta soberba da indiferença vai levar, se não a juízo, a destruição, a castigo, a mais peso no coração e na consciência, a um círculo vicioso. Fazendo a vontade de Deus, nós vamos experimentar tudo aquilo que é maravilhoso, o que é bom, agradável e perfeito. Por isso a nossa palavra aqui se encerra
com este convite àqueles que têm tomado este caminho da indiferença, para que baixem as guardas, desistam dos seus escudos, abram o coração, deixa Cristo mostrar para você o seu grande amor revelado na cruz do Calvário, aquele amor. Deixe a soberba de lado. A indiferença é o pior de todos os pecados, é o mais grave, porque a indiferença ofende a revelação que Deus está dando a nós, de si mesmo, do seu amor, da salvação, da vida eterna. E nós, como igreja, nos protejamos. Não deixe que qualquer raiz de amargura, qualquer raiz de indiferença, de frieza espiritual, domine o seu coração, seus pensamentos, te desanime, não é? De amar a Jesus e de amar os que são de Jesus, a igreja. Talvez a maior prova do seu amor a Deus seja a expressão do seu amor pela igreja. Porque se nós não podemos amar o irmão a quem vemos, como é que podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Nós não podemos deixar a igreja enfraquecer. A igreja é o nosso lugar de comunhão. A igreja é o nosso lugar de amizade. A igreja é o nosso lugar de vivermos a fé e de sermos bênção no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Quero convidar os irmãos para se levantarem para a oração final, não é, irmão Tavares? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor venha tratar os nossos corações, que o Senhor venha nos desarmar pela obra do Teu Espírito em nossas vidas, que haja uma plenitude de entrega, de afeto, de amor, para com a Tua obra, a Tua revelação, Teu grande poder, Tua presença gloriosa sobre nossas vidas. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo toque lá no fundo da alma daqueles que são indiferentes, que ainda zombam do Teu Evangelho, que rejeitam a pregação, que tratam mal os Teus profetas, que zombam dos discípulos de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça de poder, para romper esta resistência da indiferença, quebrar estas cadeias da ignorância espiritual, da soberba, do pecado. Tem misericórdia, ó Pai, desta geração. Abençoa a Tua igreja, aqui e em todos os lugares. Que haja uma vibração no coração de cada um de nós, que nós sintamos a vida que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos dar, e que este compromisso seja profundamente sério, de uma entrega total, de uma confiança total, de uma dedicação incondicional para viver, obedecer
testemunhar da obra maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas um dia. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam em nossos corações, sobre as nossas vidas, abençoando a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.